Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Atendendo a pedidos. É um pedido sobre uma confusão geográfica e geopolítica. Uma confusão muito curiosa, e então eu me toquei. De fato, a Bíblia gera essa confusão. Vamos ver se, eventualmente, não é dúvida de mais pessoas, e esse atendendo a pedidos acaba sanando a dúvida de quem não pediu. Vamos lá. Aí está Tiago Lauar. Professor, tive dificuldades de entender esse vídeo quanto à geografia. Jerusalém faz parte de Israel ou Judá? Judá está sul e Israel no norte? Palestina inclui tudo? Muito bem. É uma interessante questão, que poderia ser uma dúvida de um aluno de geografia no ensino médio, por exemplo. Mas eu vou respondê-la na perspectiva de leitores da Bíblia, juntando tanto a Bíblia quanto a situação da historiografia de Israel hoje. Bem, Tiago, é uma questão ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo delicada. Por que simples? Se você pensa hoje, os dias de hoje, em 1948, o Estado de Israel foi reinstalado e Jerusalém foi relacionada, em parte, a esse Estado. Então, se você pensa hoje, e você hoje não usa a expressão Judá, você só usa a expressão Israel, então, hoje, até certo limite, Jerusalém pertence a Judá. Mas a sua pergunta, com certeza, está relacionada ao mundo bíblico. Aí, no mundo bíblico, a gente precisa traçar dois cenários. Primeiro, o cenário bíblico. Informações que a gente tem só lendo a Bíblia, sem pensar em arqueologia, sem pensar na historiografia moderna. A Bíblia pretende que nós imaginemos que os judeus, que não seriam cananeus, conquistam toda a Canaã, que é a Palestina de hoje. Nessa conquista, eles se distribuem em diferentes 12 regiões, cada região com a sua tribo. Jerusalém, nessa distribuição, caberia a Benjamim. Então, nesse sentido, se a gente tomar isso como histórico, mas isso não é histórico, isso é mítico. Isso nunca aconteceu, nunca houve 12 tribos que dividiram os territórios conforme a Bíblia conta, isso tudo é ficção. Mas, no nível dessa ficção, Jerusalém pertence a Benjamim, não pertence nem a Israel, não pertence nem a Judá. Numa outra vertente histórica, narrada a partir da perspectiva política de Judá, cujo território ficava próximo, na verdade limítrofe ao de Benjamim, incorpora todo o território de Simeão, de Benjamim e o próprio Judá e fica com o sul inteiro. Nesse caso, Jerusalém passa a compor o território de Judá. Então, nessa perspectiva, Jerusalém pertence a Judá. Judá fica no sul da Palestina, Israel fica no norte da Palestina, e Israel não tem nada a ver com Jerusalém. Israel é destruído no século VIII, Judá é destruída no século VI, início do século VI. Israel nunca será reconstruído, a não ser ontem, em 1948, mas já não é história bíblica. Judá vai ser reconstruída no final do século VI e Judá vai incorporar as tradições de Israel, inclusive o nome, no período pós-exílico. A Bíblia vai chamar tanto o povo quanto o território, ora de Judá, ora de Israel, como sinônimos. Então, da mesma forma como no período pré-exílico mais recente, Jerusalém pertence a Judá, no período pós-exílico,
Jerusalém pertencerá a Judá, mas Judá será também chamada de Israel. Não é que Israel voltou a existir, Judá passa a se chamar de Israel. Então, ora você vai ler Jerusalém vinculada a Israel, ora você vai ler Jerusalém vinculada a Judá, mas nesses textos, Judá e Israel são a mesma coisa. Deixando de lado a reconstrução bíblica, vamos para a historiografia. Na historiografia moderna, ao menos se você acompanha Israel Finkelstein, a história é completamente diferente. Os israelitas estão no norte, perdão, então não tem absolutamente nada a ver com Jerusalém. No sul você tem abraamitas, aqui é preciso trazer também o Mário Liverani, para além da Bíblia. Os judaítas entram em algum momento e acabam conquistando Jerusalém e o território inteiro. Então você terá uma similaridade, em parte, com a história bíblica, porque você tem Israel no norte e você tem Judá no sul, sendo que Israel no norte, para a historiografia, é um povo e Judá é outro povo completamente diferente. Não tem uma história unificada. Mas, de qualquer forma, Jerusalém pertence a Judá. Judá será destruída no século VI, retorna no final do século VI, reconstrói Jerusalém, Jerusalém continua sendo de Judá. Ou seja, tanto na historiografia moderna quanto na versão mítica da Bíblia, Jerusalém pertence a Judá. Numa versão confusa, Jerusalém não pertence a Judá, pertence a Benjamim. E no período pós-exílico, quando há uma unificação terminológica, tanto Israel quanto Judá se tornam sinônimos para designar o mesmo território, Jerusalém continua pertencendo a Judá. Jerusalém pertencerá a Judá / Israel, porque Judá passou a se chamar Israel também, até o século I depois de Cristo. Os romanos vão destruir Jerusalém e vão espalhar os judeus, não vão permitir que os judeus circulem mais pela Palestina. Vai se iniciar a grande diáspora judaica, que será depois explicada como um castigo de Deus porque eles não aceitaram Jesus e os judeus foram submetidos a uma desgraçada história de 2000 anos por conta de uma interpretação teológica perversa, pervertida, má, maligna, cristã. Mas essa é uma outra história. Por que é que o território, então, hoje é conhecido como Palestina? Porque os romanos deram o nome ao território a partir do nome dos filisteus. Filistina, Filístia, Palestina. O F e o P são a mesma consoante. Tanto é que antigamente farmácia se escrevia com P, não com F. Então, Filistina, Filisteia, Palestina. Então, quando a gente hoje ouve falar de Palestina, a gente tem que fazer duas distinções. Primeira distinção, antes do conflito judeus palestinos, depois da fundação do Estado moderno de Israel. Palestina antes era o nome que todo o território tinha, do norte ao sul. O território. Os habitantes dali não eram vinculados, porque o nome era Palestina, a filisteus. O território era chamado de Palestina, ali podia morar árabe, judeu, um monte de gente. Mas o território se chamava Palestina. Em 1948, quando a ONU determinou a fundação do Estado de Israel, a Palestina, então, foi dividida em Palestina e Israel. A Palestina não foi tratada como um Estado. Apenas se fundou o Estado como uma cunha cravada no coração da Palestina. Isso deu problema, obviamente, porque os árabes não foram consultados. E a gente tem a briga entre judeus e palestinos até hoje. Então, quando a gente fala em termos de Bíblia, Canaã é a Palestina de hoje. Canaã é todo o território que hoje a gente trata como Palestina antes da briga judeus e palestinos. O território palestino de hoje, antes da briga Israel-Palestina, ou seja, desde o sul da Síria até o extremo sul do corredor palestinense, é a Canaã do passado. Na Canaã do passado, você tinha israelitas no sul e você tinha judeus, judaítas, israelitas no norte e judaítas no sul.
Hoje você tem o Estado palestino, o Estado palestino não, o território da Palestina, que está dividido entre israelitas, que na verdade são os judeus que estavam espalhados pelo mundo e que foram para lá, e porções de população árabe palestina empurrados para a periferia de seu território por conta da fixação do Estado de Israel ali e de consequências de diversas guerras que houve desde 1948 por conta da introdução do moderno Estado de Israel ali. Então, para responder diretamente, Jerusalém pertence ao sul de Canaã, pertence ao território de Judá. Jerusalém nunca pertenceu a Israel. A vinculação de Jerusalém com Israel dá-se pelo fato de Israel ter sido destruída. Algum tempo depois, os judaítas incorporaram o nome Israel à sua própria identidade. Ora se apresentam como judeus, ora se apresentam como filhos de Israel, de modo que, secundariamente, arbitrariamente, num processo de efeito da cultura e da tradição, Jerusalém ficou relacionada a Israel. Mas só quando o nome Israel é usado artificial e arbitrariamente para outro contingente geopolítico, muito provavelmente em razão dos descendentes israelitas que migraram para Judá na época da destruição do seu país. Espero que tenha esclarecido um pouquinho. Espero que os próximos vídeos você consiga assisti-los com um pouco mais de clareza. Se necessário, assista a esse vídeo mais de uma vez e, se permanecer alguma dúvida, não se furte a fazer de novo, mas, por favor, no vídeo 51. Todas as dúvidas dos peregrinos que pretendem ser respondidas por mim devem ser feitas nos comentários de um único vídeo. Vídeo 51, o vídeo de número 51. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.